Limite Zero, Joe e Vitali. Uma refeição com o divino. Mais de 70 pessoas compareceram ao jantar com o Dr. Hugh Lamb e comigo. Eu não imaginara que o interesse nesse mestre fora do comum pudesse ser tão grande. Recebemos pessoas em Austin vindas do Masca, de Nova York e de outros lugares. Nunca consegui entender por que todas vieram. Algumas estavam curiosas. Outras eram fãs dos meus livros, como The Attractor Factor, e queriam dar o passo seguinte comigo. Ainda assim, eu não sabia o que dizer. Não sabia por onde começar. O Dr. Hugh Lamb parecia estar bem à vontade, seguindo o fluxo. Na mesa em que ele jantou, todos se agarravam a cada palavra que ele dizia. A experiência que se segue é da minha amiga Cindy Cashman, que, por sinal, pretende ser a primeira pessoa a se casar no espaço cósmico. Era sábado, 25 de fevereiro de 2006. Dirigi-me ao centro da cidade em Austin para ouvir a palestra do Dr. Hugh Lamb. Sentei-me ao seu lado no jantar. A mensagem dele é que devemos ser 100% responsáveis. Presenciei algumas poderosas mudanças de energia. Uma senhora que estava sentada na nossa mesa não parava de culpar um homem por não ter telefonado para o hospital quando ela teve um ataque de asma. O Dr. Hugh Lamb fez uma pausa e disse: "Estou apenas interessado em você e ouvi que você precisa beber mais água, o que será benéfico para a sua asma." A energia da mulher mudou imediatamente da culpa para a gratidão. Essa situação me afetou muito, porque percebi que eu estava silenciosamente julgando-a ao dizer para mim mesma: ela culpa os outros, e costumo ter vontade de me afastar das pessoas que têm essa atitude. O que o Dr. Hugh Lamb fez foi pegar a energia negativa e transformá-la completamente em uma energia amorosa e positiva. Em seguida, retirei da bolsa minha garrafa de água mineral. Apontando para a água do hotel, eu disse para o Dr. Hugh Lamb: "A água daqui não é muito boa." O Dr. Hugh Lamb retrucou: "Você se dá conta do que acaba de fazer?" Quando ele disse isso, compreendi na mesma hora que eu acabara de enviar vibrações negativas para a água. Uau! Uma vez mais eu me senti grata por me conscientizar do que eu estava fazendo. Ele estava me dizendo que ele se purifica o tempo todo. Ou seja, quando essa mulher estava culpando o homem, o Dr. Hugh Lamb perguntou a si mesmo: o que está acontecendo em mim que fiz com que isso se manifestasse nela? Como posso ser 100% responsável? Ele envia sua energia para o divino e diz: "Obrigado, eu te amo, sinto muito." Ele ouviu o divino dizer: "Diga a ela para beber mais água." Ele também me disse: "Eu sei como fazer a limpeza para que ela obtenha o que precisa e eu recebo o que eu preciso." Ele fala com Deus e Deus fala com eles. Quando eu estiver purificada, verei todas as pessoas como Deus as vê. Perguntei ao Dr. Hugh Lamb se poderia marcar uma consulta com ele, e ele respondeu que não, porque o divino lhe disse que eu já tinha um conhecimento interior. Essa foi uma bela informação. No todo, a mensagem que recebi esta noite foi a seguinte: 1. Presenciei como o Dr. Hugh Lamb transformou a energia da mulher, mudando-a de um estado queixoso para um de gratidão. 2. Percebi que eu estava julgando a mulher e a água. 3. Compreendi o sistema que ele usa para se purificar e que todos devemos utilizá-lo, pois é extremamente poderoso. 4. Aprendi que devo dizer obrigada e eu te amo com mais frequência. Comecei o jantar explicando espontaneamente como eu ouvira falar no misterioso terapeuta que curara toda uma ala de pacientes que sofriam de doenças mentais. A atenção de todos os presentes estava voltada para mim. Incentivei as pessoas a fazer perguntas enquanto o Dr. Hugh Lamb e eu proferíamos um discurso público, à semelhança do que Sócrates e Platão poderiam ter feito, só que eu me sentia mais como uma massa de modelar do que como Platão. O Dr. Hugh Lamb começou dizendo: "As pessoas fazem perguntas como: bem, e as convicções? E as emoções? E isso? E aquilo? Eu não lido com essas coisas. Não lido com bobagens do tipo: como isso é possível? Mas vocês vão me fazer essas perguntas, de modo que tenho que lidar com essas coisas. Mas é como eu estendo a mão e toco alguma coisa e me queimo, e imediatamente afasto a mão. Assim, quando uma coisa acontece, até mesmo antes dela acontecer, eu já terei retirado a mão. É o que aconteceu antes de eu entrar nesta sala. Esta sala é sagrada. Antes de eu entrar, conversei com a sala. Perguntei qual era o seu nome, porque ela tem um nome. Em seguida, perguntei à sala: posso entrar na sala? Ela respondeu: tudo bem, você pode entrar. Mas vamos supor que a sala tivesse dito: não, você não presta. Desculpem a linguagem. Neste caso, eu daria uma olhada em mim mesmo e faria o que fosse necessário para que quando eu entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos: cura a ti mesmo. Assim, quero tomar medidas para que eu queira entrar curado, livre de problemas, pelo menos por um momento.
Eu o interrompi para preparar o terreno para todo mundo. Eu queria que todos soubessem quem era o Dr. Hugh Lem e por que estávamos lá. O que estávamos fazendo era espontâneo e desprovido de um padrão. Aconselhei a todos que relaxassem e permanecessem abertos. Com o Dr. Hugh Lem, nunca se sabe o que será dito ou feito. Ele perguntou a todos por que alguém contrairia um câncer de mama. Ninguém soube responder. Ele tampouco. Ele ressaltou que existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado, mas só temos consciência de talvez, no máximo, 20 informações de uma só vez. Esse era um tema recorrente para o Dr. Hugh Lem, mas era a essência da sua mensagem. Não temos a menor ideia. A ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida, explicou ele. Até mesmo a matemática não é clara por causa do zero. No final do livro Zero, o autor chega à seguinte conclusão: tudo que os cientistas sabem é que o cosmos nasceu do nada e voltará ao nada de onde veio. O universo começa e termina com zero. O Dr. Hugh Lem prosseguiu dizendo: assim, levei o universo na minha mente de volta para o zero, onde não existe nenhuma informação. Ouvimos diferentes maneiras de dizer isso: vácuo, vazio, pureza. Não importa como vocês o chamem. A minha mente retornou ao zero agora, independentemente do que esteja surgindo, mesmo quando não estou nem mesmo consciente disso. O processo a respeito do qual vou falar é zerar constante e incessantemente para que eu possa estar no zero. Pude perceber que quase todas as pessoas estavam fascinadas pelo Dr. Hugh Lem, mas algumas ainda estavam, como eu, no escuro. Mas o Dr. Hugh Lem prosseguiu dizendo: o que acontece é que a criação só pode ter lugar quando a nossa mente está em zero, e isso se chama inspiração. Em havaiano, essa inspiração se chama A. Assim, se você já esteve no Havaí, a palavra A significa inspiração. Vai é a água e I é o I do divino. Havaí é o alento e a água do divino. É isso que a palavra Havaí significa. A palavra Havaí é em si um processo de limpeza, de modo que quando estou em qualquer lugar e faço uma verificação, digo, por exemplo, antes de entrar na sala: o que estou precisando purificar que eu não sei? Não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Então, o que é? Desse modo, se eu aplicar um processo de limpeza chamado Havaí, ele obterá as informações das quais eu nem mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta ao zero. Somente em zero. E uma coisa que vocês precisam entender é que a mente só pode servir a dois amos, um de cada vez. Ou ela servirá ao que seja o que for que está acontecendo na sua mente, ou servirá à inspiração. Essa outra coisa é chamada de memória. A noite estava ficando ainda mais fascinante. A partir desse ponto, o Dr. Hugh Lem aprofundou-se ainda mais. Essa inspiração vem da inteligência divina e ela está em vocês. Ela não está lá fora em algum lugar. Vocês não precisam ir a lugar nenhum. Vocês não precisam ir lá fora. Vocês não precisam procurar ninguém. A inspiração já está em vocês. O próximo nível aqui é chamado de superconsciente. É bastante simples. Os havaianos o chamam de Aumakua. Au significa através de todo tempo e espaço. E Makua quer dizer Espírito Santo ou um Deus. O que significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites. Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo. Temos então a mente consciente, que os havaianos chamam de Uhani. Depois temos o subconsciente, que os havaianos chamam de Unihipili. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta: quem sou eu? Assim, o que estamos dizendo, o que estou compartilhando com vocês, é que a sua identidade consiste nestes elementos da mente, mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia. Assim, essa mente é zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino. Isso é zero. Mas por que vocês iriam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo está disponível. Tudo. Então, agora, isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Vou ser claro com relação a isso porque ouço certas coisas, mas quero que vocês sejam purificados pelo divino. Então, vocês são criados à imagem do divino, o que significa que vocês foram criados vazios e infinitos em um dos lados da moeda. Assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios, a inspiração imediatamente preenche o seu ser, de modo que vocês ficam livres. Vocês nem mesmo precisam saber que estão livres, porque na maioria das vezes não saberão. Onde está? Onde está? Fui purificado. Vamos lá, diga-me onde está. Eu me esforçarei mais. Na maior parte das vezes, vocês não saberão. Quando o intelecto se vicia em ficar emperrado, ele fica ainda mais emperrado. É o que os havaianos denominam, desculpe minha linguagem, kukai-pá. Alguém aqui sabe o que kukai-pá significa? Significa prisão de ventre intelectual.
Uma pessoa perguntou: mas se eu tenho um problema com outra pessoa, você está dizendo que sou eu e não a outra pessoa que precisa ser corrigida? Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa. O Dr. Hewlett declarou: você está reagindo à memória que está aflorando. O seu problema é com essa memória e não com a outra pessoa. Trabalhei com pessoas que odiavam o marido ou odiavam a esposa. Uma mulher certa vez me disse: estou pensando em ir para Nova York, porque lá terei melhores oportunidades. Em seguida, ouvi a divindade dizer: bem, aonde quer que ela vá, é isso que vai junto com ela. O Dr. Hillema explicou então que quando alguém entra em contato com ele para fazer uma sessão de terapia, ele examina a si mesmo e não a pessoa que telefonou. Há pouco tempo, por exemplo, recebi um telefonema da filha de uma mulher de 92 anos. Ela disse: a minha mãe tem tido fortes dores no quadril há várias semanas. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava fazendo a seguinte pergunta à divindade: o que está acontecendo em mim que me fez causar a dor dessa mulher? E em seguida perguntei: como posso corrigir esse problema dentro de mim? Recebi as respostas para as minhas perguntas e fiz o que me foi indicado. Mais ou menos uma semana depois, a mulher voltou a me telefonar e disse: a minha mãe está se sentindo muito melhor agora. Isso não significa que o problema não se repita, porque frequentemente existem múltiplas causas para o que parece ser o mesmo problema. Mas eu continuo a trabalhar em mim, não nela. Outra pessoa indagou a respeito da guerra no exterior. O homem queria saber se era responsável por ela. Mais exatamente, desejava saber o que o Dr. Hillema estava fazendo a respeito. Eu me considero responsável, declarou o Dr. Hillema sem titubear. Faço a limpeza todos os dias, mas não posso dizer que vou fazer a limpeza e quero que isso seja resolvido. Somente Deus sabe o que pode acontecer. No entanto, estou fazendo a minha parte, que é fazer a limpeza, purificando hospitais, por exemplo. Não temos mais no Havaí uma unidade psiquiátrica hospitalar para as pessoas que matam outras. Isso não existe. Eu fiz a minha parte da melhor maneira possível. Talvez se eu tivesse feito uma limpeza ainda mais intensa, os resultados tivessem sido melhores. Sou humano e faço o melhor que eu posso. Pude perceber que o Dr. Hillema estava ficando cansado e senti que ele queria encerrar a noite. Foram momentos extraordinários para todos, mas houve uma continuação. Na manhã que se seguiu ao jantar e à palestra, várias pessoas tomaram juntas o café da manhã. Entre elas eu, Dr. Hillema, Elizabeth McCall e algumas outras. Sempre que estou perto do Dr. Hillema, começo a ficar mais tranquilo interiormente. Talvez eu esteja sentindo o estado zero. Talvez não. Quem sabe? Mas em determinado ponto, tive a repentina inspiração de programar um evento de fim de semana e chamá-lo de o fim de semana da manifestação. Não sei de onde surgiu essa ideia. Pelo menos na ocasião eu não sabia. Agora eu sei que foi uma inspiração da divindade. No entanto, durante o café da manhã ela me pareceu uma boa ideia que eu não desejava. Eu estava ocupado com projetos, viagens, promoções, competições de preparo físico e outras coisas. Eu não precisava de mais um item na lista de tarefas na minha programação. Tentei resistir à ideia. Decidi esperar para ver se ela simplesmente iria embora. Não foi. 3 dias depois, ela ainda estava na minha cabeça. O Dr. Hillema me disse que se uma ideia ainda está presente depois de várias limpezas, devemos agir em função dela. Assim, escrevi o que veio a ser o e-mail mais mal escrito de toda a minha vida e o enviei para o meu banco de dados de contatos. Para meu espanto, uma pessoa telefonou e se inscreveu no evento 3 minutos depois de eu ter enviado o e-mail. Ela deveria estar sentada diante do computador, praticamente esperando notícias minhas. As demais inscrições foram igualmente fáceis. Eu só queria 25 pessoas no evento. Eram as limitações que eu impusera a mim mesmo, simplesmente porque eu achava que seria mais fácil falar para 25 pessoas do que para 2.500. Além disso, eu nunca apresentara antes esse seminário. Na realidade, eu não tinha a menor ideia de como fazê-lo. Mencionei a minha inspiração e a minha preocupação ao Dr. Hillema. O meu único conselho é que você não planeje nada, disse ele. Mas eu sempre planejo, expliquei. Eu redijo minhas palestras, crio pontos de destaque e distribuo um resumo para a audiência. Eu me sinto melhor quando sei a direção que estou seguindo nas minhas palestras. Você se sentirá melhor quando deixar que o divino tome conta de você, replicou ele. Vamos fazer uma limpeza nisso? Quando ele disse isso, eu entendi que, como um assunto passou a fazer parte da experiência dele, era algo que ele também precisava purificar. Repetindo, tudo é compartilhado. A sua experiência é a minha experiência e vice-versa, quando temos consciência dela. Fiz o possível para não planejar o evento. Em determinado momento, entreguei os pontos e cedi ao meu medo, preparando um manual para entregar a todo mundo. No entanto, não o usei e nunca olhei para ele, e ninguém se importou.
Comecei o evento dizendo: não tenho a menor ideia do que vou fazer nesse evento. Todo mundo riu. Não, estou falando sério, declarei. Não tenho a menor ideia do que vou dizer. Todos riram de novo. Passei então a falar a respeito do Dr. Hugh Lem, do Ho'oponopono e de como a afirmação "você cria sua própria realidade" significa mais do que todos poderiam ter imaginado. Quando existe alguém na sua vida de quem vocês não gostam, expliquei, foram vocês que criaram isso. Se vocês criam a sua realidade, então também criaram a de outra pessoa. O fim de semana foi maravilhoso. Mesmo hoje em dia, quando olho para a foto que tiramos do grupo naquele evento, sinto o amor que todos compartilhamos. Mas isso foi apenas o início para mim. Eu ainda tinha muito a aprender. As evidências. Muitas pessoas passaram por uma grande transformação depois do jantar e do fim de semana da manifestação. Neste capítulo, você poderá ler as histórias verdadeiras delas para ter uma ideia do poder do processo do Ho'oponopono. Eis um relato de Lois Green. Caro Joey, quero agradecer-lhe mais uma vez por ter organizado a noite com o Dr. Hugh Lem. Sou grato também a Suzane por ter cuidado dos detalhes, inclusive por ela ter encomendado um jantar vegetariano para mim. Gostei muito de ter me sentado com você e Nerissa e ter conhecido vocês e as outras pessoas maravilhosas que estavam na mesa. Eu me senti privilegiado por ter um lugar na primeira fila para ouvir o Dr. Hugh Lem, bem como pela boa vontade e generosidade dele ao me orientar em resposta às minhas perguntas. As 2 semanas que se seguiram àquela noite me trouxeram muitas experiências incríveis, as quais passo a descrever para você com prazer. Uma das coisas que precisei lembrar a mim mesmo é que o Dr. Hugh Lem buscou a purificação com o divino para me ajudar, de modo que, embora eu tentasse aplicar o Ho'oponopono com maior frequência que eu conseguia me lembrar, o que acabou sendo esporadicamente, ainda assim eu estava sendo beneficiado pelas preces dele. Recebi o pedido para participar das histórias do Dr. Hugh Lem logo depois de ouvir a gravação. A primeira experiência que vou mencionar é o e-mail que recebi de Suzane solicitando histórias e reações com relação à noite com o Dr. Hugh Lem. Curiosamente, comprei o Life's Missing Instruction Manual e fiz o download da gravação MP3 sua com o Dr. Hugh Lem. Eu tinha literalmente acabado de ouvir a gravação mais uma vez quando encontrei o e-mail de Suzane na minha caixa de entrada. A minha ação judicial teve repercussão nacional sem nenhuma publicidade. A segunda experiência é absolutamente incrível. Eu precisava dar entrada em uma ação judicial antes de partir para Austin no dia 23 de fevereiro. Não consegui preparar toda a documentação a tempo de chegar ao correio antes da minha partida, de modo que coloquei o envelope no correio no dia seguinte em uma agência do correio em Austin, 24 de fevereiro. Inexplicavelmente, a documentação ficou perdida no correio e só chegou ao seu destino na segunda-feira, 6 de março, quando então o processo foi protocolado. Faço parte de um listserv para advogados especializados em direito do consumidor de todo o país. Na última sexta-feira, uma advogada incluiu um breve resumo de um caso que foi protocolado em Canadian Country e perguntou se alguns dos meus colegas tinham dado entrada nele. Eu quase caí para trás. Era o meu caso. Mandei um e-mail e também telefonei para o escritório dela para saber como ela descobrira o processo. Depois, passei a hora seguinte tentando encontrar alguma coisa no Google, mas não tive sorte. Ela respondeu ao meu e-mail e disse que assina um serviço online, que tem correspondentes e provavelmente informantes que acompanham os processos, bem como as opiniões em todo o país, e informam as ocorrências importantes, significativas ou simplesmente curiosas. A sinopse em um parágrafo apareceu na primeira página do site, na coluna da direita, e eu não enviara nenhuma publicidade sobre o caso. Ironicamente, o pai do cliente estivera no meu escritório mais cedo naquele dia e precisei tranquilizá-la afirmando, no fundo do coração, que temos grandes chances de ganhar a ação. Acho absolutamente incrível que, entre milhares de casos protocolados todos os dias, o meu tenha sido noticiado. Um jantar que organizei no último minuto teve uma taxa de comparecimento recorde. Faço parte do conselho diretor do nosso grupo vegetariano local e as nossas reuniões mensais ocorrem geralmente no segundo sábado do mês. Quando conversei com a presidente a respeito de um lugar para a reunião de março, constatei que nenhuma providência havia sido tomada. Ofereci-me para cuidar de tudo. Na terça-feira, 28 de fevereiro, dirigi-me ao primeiro restaurante da minha lista e descobri que a proprietária estava fora da cidade e só voltaria na sexta-feira, 3 de março, mas que deixaria uma mensagem para que ela me telefonasse assim que voltasse. Isso não daria certo.
No dia seguinte, quarta-feira, 10 de março, fui até um restaurante tailandês que tinha sido inaugurado havia poucos meses. Conversei com o gerente e perguntei se eles poderiam preparar um buffet vegetariano. Eu lhe disse que, baseado na minha experiência, eu garantia que 20 pessoas participariam do jantar e que um comparecimento realmente bom seria um pouco acima de 30 pessoas. Ele respondeu que poderiam preparar o jantar, mas que iria querer um depósito de $100 para garantir que não teriam prejuízo se comprassem muita comida adicional e ninguém aparecesse. Escolhi o cardápio e o preço que ele ofereceu foi excelente. Sushi vegetariano, sopa, 4 pratos principais, sobremesa e chá por $8 por pessoa. Ele disse que iria consultar o proprietário e eu teria que providenciar o cheque do depósito. No dia 2 de março, pudemos confirmar o jantar. Escrevi uma breve mensagem que a presidente poderia colocar no nosso boletim informativo na internet e enviei-o por e-mail para ela. O jantar seria sábado, 11 de março, e pedi o RSVP até quinta, 9 de março, às 5 horas da tarde. Habitualmente, a presidente envia o nosso boletim informativo alguns dias antes ou depois do primeiro dia do mês. Quase todas as pessoas recebem o boletim por e-mail e algumas pelo correio. Também o afixamos nas lojas de produtos naturais e bibliotecas da comunidade. Dessa vez, a presidente não teve tempo de enviar o boletim, de modo que basicamente enviou no sábado, 5 de março, o e-mail que eu mandara para ela com o aviso sobre o jantar em um lugar do boletim. A informação pelo correio normal seguiu na segunda-feira e não foram colocados cartazes nas lojas e nas bibliotecas. Eu estava começando a achar que teríamos sorte se 20 pessoas confirmassem a presença no jantar. Na segunda-feira, os RSVPs começaram a chegar aos poucos. Algumas pessoas responderam, outros chegaram na terça, de modo que achei que conseguiríamos o mínimo de 13 pessoas que tínhamos garantido com o depósito. No entanto, a partir da quarta-feira, os RSVPs começaram a chegar como nunca acontecera antes. No final do dia, já tínhamos 37 confirmações. Ocorreu-me que poderíamos enfrentar um tipo de problema diferente, de modo que telefonei para o gerente e perguntei a ele qual era a capacidade do restaurante. Ele respondeu que eram 65 lugares. As respostas continuaram a chegar na quinta, e quando atingimos o prazo final, estávamos com 55 pessoas confirmadas. Não produzi muito naquele dia no trabalho, porque estava agitado demais e concentrado em checar meu e-mail a cada poucos minutos. Fator de atração? Telefonei para o gerente e perguntei se o restaurante poderia preparar o jantar para todas essas pessoas, e ele respondeu, claro que sim. Tenho aula de cabala às quintas-feiras à noite, por isso só cheguei em casa depois das 9. Chequei a secretária e os e-mails e descobri que mais reservas tinham sido feitas. O número de pessoas subiu para 67. Comecei a pensar seriamente no que fazer com aquele excedente. Tive então a ideia brilhante de verificar se eu poderia conseguir que as últimas pessoas que responderam chegassem um pouco mais tarde ao local. Mas as respostas chegaram na sexta e no sábado. Atingimos um número incrível de 75 confirmações. O evento foi um absoluto sucesso. Nem todo mundo que fez a reserva compareceu, e algumas pessoas que não tinham feito a reserva apareceram na hora, típico. A energia do restaurante era incrível, e logo todos os lugares estavam ocupados. Esse fato causou ótima impressão em várias pessoas para quem o buffet tailandês tinha sido seu primeiro evento. Alguns dos membros mais antigos, que tinham sido sócios fundadores havia mais de 10 anos, disseram que essa tinha sido a maior taxa de comparecimento em um evento. O impressionante foi que a quantidade de lugares funcionou perfeitamente. Algumas pessoas que se dirigiram ao local para uma refeição normal tiveram que procurar outra coisa para fazer naquela noite de sábado. O tempo todo houve lugares disponíveis para aqueles que chegaram mais tarde. O pessoal do restaurante ficou compreensivelmente satisfeito porque nunca havia recebido um grupo tão grande. Milagres no aluguel de carros. Aluguei um carro para ir a Austin porque não queria desgastar o meu. Comparei os preços e calculei que daria no mesmo alugar o carro por uma semana inteira ou apenas de quarta a segunda. Obtive boa cotação online para alugar um carro médio, que achei que seria mais confortável do que um veículo pequeno e econômico. Quando cheguei à locadora, constatei que havia muitos poucos veículos no estacionamento. Percebi que haviam 2 Chevrolets HHR cor de laranja, que tem um visual legal de carro envenenado. Quando me dirigi ao balcão, fui informado de que não tinham nenhum carro médio para alugar. Perguntei se eu poderia alugar um HHR, e eles disseram que sim, mas por alguma razão esses carros eram classificados como grandes. Achei que seria legal alugar um carro cor de laranja envenenado para ir a Austin, já que laranja é uma das cores da Universidade do Texas, onde eu estudei. Entretanto, enquanto eu dirigi o carro até o meu escritório, percebi que, embora o veículo tivesse uma boa aparência externa, o espaço interno era apertado e a linha de visão tinha vários pontos cegos.
Tive vontade de devolver o carro, mas eu precisava dele para ir ao escritório e fazer algumas coisas. Seria impossível devolvê-lo durante o dia. Entrei em contato com a locadora e mencionei que gostaria de trocar o carro por um sedã mais convencional, mas eles me disseram que ainda não tinham disponível o carro que eu queria e acrescentaram que eu certamente teria mais sorte na manhã seguinte. Arrumei a bagagem. De manhã, quando fui colocar a minha mala no HHR, descobri horrorizado que o carro tinha um amassado visível na porta do lado do carona. É claro que sempre recuso o seguro adicional, e eu não me lembrava de ter visto o amassado no dia anterior, de modo que achei que estava ferrado. Decidi que o melhor que eu tinha a fazer era ir em frente e ficar com o carro durante uma semana para ver se alguma ideia brilhante me ocorria. Saí bem mais tarde do que pretendia, por volta de 12:30 de uma quinta-feira, e cheguei a Austin por volta das 6:30 da tarde da sexta-feira. Vou dar agora um salto para as 5 horas da tarde de sábado, 60 minutos antes da hora que eu desejava estar no evento de Joe e do Dr. Hugh Lem. Eu passara tempo demais me preocupando com o amassado e com o que eu ia fazer. Eu estava em um shopping na zona norte de Austin, tentando encontrar inutilmente uma câmera digital descartável. Estava ficando escuro e chovia sem parar quando me dirigi até o carro para voltar para o hotel. Em determinado momento, quando parei e me preparei para entrar em uma rua movimentada, ouvi de repente uma pancada. Alguém batera na traseira do carro. Pensei imediatamente, merda, primeiro o amassado na porta e agora isso? Tenho um jantar daqui 1 hora pelo qual já paguei e preciso de tempo para tomar banho e me trocar. Para completar, o trânsito era intenso nessa área, mesmo sendo sábado à noite. Peguei os papéis referentes à locação e saltei do HHR. Topei com um jovem negro na calçada. Tenho que comprar pneus novos para o carro. Não consegui parar. Não é uma boa coisa para se dizer a um advogado, pensei. Em voz alta eu disse, droga, o carro é alugado. Caminhamos até a traseira do HHR para avaliar o dano. Nós dois ficamos simplesmente aturdidos. Não há nenhuma marca, exclamou o homem. Não há nenhuma marca, Jesus seja louvado. Como sou judeu, achei a situação divertida, mas eu mesmo examinei o para-choque e não consegui acreditar. Por incrível que pareça, ele estava certo. Não havia nenhum dano. O carro aparentemente era feito de plástico articulado. Eu sabia que ia ficar insatisfeito, mas não quis continuar a conversa e criar um caso. Tudo o que eu queria era voltar para o hotel. Demos um aperto de mãos e fomos embora, cada um para o seu lado. Cheguei na hora ao jantar e me sentei na mesa com Joe e Nerissa. Usei seriamente as técnicas de Ho'oponopono para decidir o que fazer sobre o amassado da porta. Adiei fazer qualquer outra coisa a respeito do assunto até umas 2 horas antes do momento em que eu teria que devolver o carro em perfeito estado. Procurei na lista telefônica e encontrei um lugar que consertava amassados sem usar tinta. O cara da loja me deu um orçamento de $95, mas ele precisava de algumas horas para fazer o trabalho. Isso me faria pagar uma multa por atraso, o que eu realmente não queria que acontecesse. Perguntei o que deveria fazer e a resposta chegou bem clara. Seja sincero, telefone para o escritório da locadora e explique a situação. Se eles quisessem me responsabilizar pelo amassado, pelo menos eu teria uma estimativa. Liguei então para o escritório e o cara no telefone me disse que não mandasse fazer o conserto e levasse o carro para a locadora para que eles pudessem examinar os danos do carro e avaliar o amassado. Eu disse, ok. Levei então o carro para a locadora e deixei-o estacionado na pista de devolução. A moça do setor de atendimento ao cliente começou a escanear o código de barras e fazer a leitura das informações sobre o carro. Eu contei a ela o que estava acontecendo e ela me enviou para o trailer onde ficava o escritório. Encontrei o cara com quem eu falara no telefone e ele digitou no computador o número de identificação do carro. Milagre 2. O amassado já constava na ficha do carro. Eu não era o responsável. Viva! Eu estava livre. Ofereceram a minha irmã o emprego dos seus sonhos. A minha irmã me telefonou uma semana depois do jantar com Joe e o Dr. Hugh Lem. Ela é vice-presidente de uma divisão de uma companhia muito grande e conhecida. Foi procurada por um recrutador de executivos que lhe perguntou se ela estaria interessada no que ela me descreveu como sendo o emprego dos seus sonhos. Ela não quis me dar os detalhes por telefone. Em vez disso, encaminhou-me por e-mail a descrição do cargo que recebera da agência de empregos. Fiquei aturdido. Digamos que a empresa é top de linha e tudo o que eu teria que fazer seria lhe fornecer uma única palavra, o nome da companhia, e isso contaria a história toda. Alguns meses depois, ela foi contratada.
Eis outro relato. Quando participei de um seminário de 3 dias do Landmark Forum em outubro de 2006, o atalho de Joey para a cura literalmente interrompeu a choradeira que teve lugar durante o exercício chamado Estar com as Pessoas ou algo assim. A fim de estar com as pessoas, o líder do seminário dividiu 74 pessoas em 4 fileiras. E em seguida, nós nos alternamos uma fileira de cada vez, simplesmente estando com as pessoas, olhando nos olhos delas sem falar. Eu estava na terceira fileira. O líder do seminário pediu à primeira fileira que subisse ao palco e ficasse de frente para nós, a audiência. As pessoas da primeira fileira ficaram então olhando para nós. Retribuímos o olhar. Foi solicitado a seguir que a segunda fileira subisse ao palco, e as pessoas que faziam parte da segunda fileira se colocaram a um passo de distância da primeira fileira, de frente para esta última. Elas ficaram olhando nos olhos umas das outras durante 3 minutos. Foi então solicitado às pessoas da segunda fileira que deixassem o palco e voltassem aos seus lugares. Uma vez mais, a primeira fileira permaneceu no palco olhando para a audiência, e nós, nesta última, ficamos olhando para as pessoas no palco. Quanto mais se aproximava a hora de eu subir ao palco, mais eu percebia que estava ficando estressada, mas não tinha a menor ideia de por que isso estava acontecendo. As minhas mãos começaram a suar e também comecei a me mexer, irrequieta no assento. A tarefa que se aproximava parecia simples. Eu sempre fizera um excelente contato visual durante as minhas conversas com desconhecidos e amigos. Claro que tudo sairia bem. Lembrei então que no meu primeiro seminário, o líder do fórum contara a história da sua primeira experiência com esse mesmo exercício. Ele disse que quando participara do exercício, havia mais de 20 anos, os seus joelhos tinham tremido tanto que um assistente do seminário colocara a jaqueta dele entre os seus joelhos para eliminar o barulho. Ao relembrar o que ele dissera, tive vontade de simplesmente ir embora. Disse aos meus botões que eu não precisava continuar a fazer o exercício, já que eu era extremamente competente no que dizia respeito ao contato visual. Entretanto, ao mesmo tempo, eu sabia que sair do recinto não seria tolerado. Assim, permaneci no meu lugar, suando e me remexendo. A primeira vez que a minha fileira foi convidada a subir ao palco foi para se colocar a um passo de outra fileira e olhar nos olhos dessas pessoas. Uau! Eu não precisava olhar para 50 pessoas, eu só tinha que olhar para uma, eu pensei. Assumimos a nossa posição e o líder do seminário começou a nos conduzir pelo processo de 3 minutos de autodescoberta. Passei os 10 primeiros segundos me debulhando em lágrimas, em uma choradeira ininterrupta, e eu simplesmente não tinha a menor ideia do motivo. Eu não conseguia parar de chorar. Todas as vezes que eu olhava para o meu parceiro diante de mim, eu simplesmente chorava descontrolada. Terceira fileira, por favor, saia do palco pela esquerda, ouvi. Eu disse então obrigada para o meu parceiro e me retirei do palco. Que diabo tinha acontecido comigo? Eu deveria ter escutado o que a minha voz interior me dissesse, mas não ouvi absolutamente nada. Eu estava apenas me sentindo oprimida, sem palavras. Eu não descobri nada. Que tipo de exercício era aquele? Eu estava confusa, constrangida e deixei para refletir sobre a minha experiência enquanto o exercício continuava diante de mim. Participantes da terceira fileira, por favor, levantem-se e encaminhem-se para o palco pela direita. Que horror! De novo não! Berrou a minha mente. Agora minha fileira estava de frente para a plateia. Sobrevivi aos 3 minutos dessa vez porque eu simplesmente não olhei para as pessoas que olhavam para mim. Agora, a quarta fileira recebeu instruções para subir ao palco e um novo parceiro estava na minha frente, a um passo de distância do meu rosto. Dessa vez, eu estava diante de uma senhora mais velha de aspecto bondoso que sorriu timidamente para mim. Ok, acho que vou conseguir dessa vez, disse aos meus botões. Mas a choradeira recomeçou assim que o exercício teve início. Cada vez que eu olhava para os olhos da minha parceira, as lágrimas começavam a correr e eu virava o rosto. Ela tentou me confortar, dizendo que tudo iria ficar bem. Fiquei envergonhada e confusa por causa do meu choro. O líder do seminário nos orientava a prestar atenção ao que estava dentro da nossa cabeça, ao que estávamos dizendo para nós mesmos, mas a minha voz não estava se expressando. Foi então que, de repente, eu me lembrei que poderia preencher a minha cabeça com pensamentos em vez de tentar ouvir os meus pensamentos, já que minha voz interior não estava mesmo falando comigo. Assim que coloquei na minha cabeça pensamentos melhores do que os que já estavam lá, voltei imediatamente a olhar para minha parceira e pensei: obrigada, eu te amo, obrigada, sinto muito, eu te amo, obrigada. Senti um conforto imediato e me vi invadida por uma enorme
enorme consideração e amor pela mulher que estava diante de mim. Eu me senti melhor e a choradeira parou. Eu estava olhando para ela sem que lágrimas descessem pelo meu rosto. Para minha surpresa, a minha parceira começou a chorar. Lágrimas começaram a deslizar pelo seu rosto e a cabeça pendeu levemente para trás e para frente enquanto ela sussurrava: "Agora você está me fazendo chorar." Eu apenas continuei a enviar para ela os meus pensamentos particulares. "Obrigada, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigada." E assim por diante. A minha parceira recebeu então instruções para descer do palco e eu fiquei novamente diante de 50 pessoas que foram orientadas a olhar e avaliar a mim e a minha fileira. Mas agora eu estava totalmente em paz e capaz de olhar para as pessoas que olhavam para mim. Na realidade, eu procurei por elas. Olhei somente para aquelas que estavam olhando para mim. Eu me senti imensamente melhor. Eu podia ser eu mesma com desconhecidos. Eu amava todas as pessoas e realmente as apreciava. Logo o exercício foi concluído e o seminário continuou. Depois tivemos um pequeno intervalo. A mulher simpática que fora a minha última parceira me procurou e conversamos a respeito da experiência. Eu disse a ela que obviamente eu tinha medo das pessoas, mas nunca o tinha percebido. Ela me disse que sentia que tínhamos uma verdadeira conexão e em seguida afirmou que o seminário também a estava ajudando, porque se dera conta de que tinha dificuldade em aceitar o amor dos outros. Bem, neste momento ficou óbvio que eu tinha que compartilhar com ela a técnica de cura que eu usara para parar de chorar quando estávamos juntas no palco. Ela começou a chorar. Nós nos abraçamos e em seguida nos separamos para dar seguimento ao breve intervalo. Nerissa. Descobri há alguns meses que certa funcionária minha retirara comissões de vendas maiores do que deveria, o que correspondeu a uma perda de centenas de dólares para mim e para minha pequena empresa. Ela se recusou a assumir a responsabilidade por aquelas ações. É uma funcionária esforçada que não conseguiria outro emprego na nossa pequena cidade onde pudesse ganhar o que ganhava trabalhando para mim. Senti compaixão por ela, mas ao mesmo tempo fiquei muito zangada e magoada. Nos dias seguintes, só consegui falar com ela a respeito de assuntos específicos relacionados com o trabalho e mal fui capaz de olhar para ela. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Recorri a Joey e o que aconteceu a seguir foi realmente impressionante. Ele me agradeceu por entrar em contato com ele. Em seguida, deu-me instruções específicas para que eu purificasse a energia. Primeiro, eu precisava entender que eu atraíra a situação, o que não é fácil de fazer, mas é fundamental para o processo. Depois, eu tinha que perdoar a mim mesma, a funcionária e a energia em volta do problema. A seguir, eu precisava definir novas intenções para a maneira como eu desejava que a situação fosse e começar a repetir as palavras de cura do Dr. Hughlem. "Sinto muito, por favor me perdoa e eu te amo." O resultado foi extraordinário. Escrevi a seguinte nota para Joey depois de concluir o processo: "Querido Joey, as suas sugestões foram extremamente apropriadas. Depois que os li, precisei ir de carro para Austin e executei cada passo que você traçou. Foi simplesmente incrível. Levei bastante tempo para compreender que eu verdadeiramente atraíra isso, e depois perdoei a mim mesma, a minha funcionária e a energia circundante. Defini novas intenções e repeti aquele fenomenal método de cura havaiano muitas vezes. Cheguei a Austin com a impressão de que 1 tonelada de tijolos havia sido levantada do meu peito e do meu estômago. Depois que segui as instruções de Joey, a energia mudou completamente dentro de mim. A raiva e a mágoa desapareceram. Foi realmente impressionante. O ambiente de trabalho com a minha funcionária está ótimo agora. Suzane, se alguém me perguntar se esse sistema realmente funciona, responderei que sim, sem sombra de dúvida. Victoria." Eis um depoimento apresentado por Denise. "Este é um sonho que tive em outubro de 2006 que se encaixa perfeitamente no Ho'oponopono. Vi um mundo sem prisões porque elas não eram necessárias em decorrência da filosofia do Ho'oponopono. A simplicidade da mensagem do Ho'oponopono que era compartilhada pelo Dr. Hughlem, por Joey, por mim e por outras pessoas que o praticam, estava sendo compartilhada no mundo inteiro em programas e seminários. Os programas ensinavam as pessoas, especialmente as crianças, a amar a si mesmas e, ao fazer isso, amar umas às outras. Vi a mim mesma, no meu sonho, apresentando seminário após seminário, que eram frequentados por milhares de pessoas. Nesses seminários, eu inspirava as pessoas a se
lembrar de quem elas realmente eram, da sua natureza divina, e o que fazer para ser essa pessoa, a recordar que a sua verdadeira natureza é amar. Nesse sonho, vi o jovem membro de uma gangue apontar um revólver para a cabeça de outro membro da gangue, ameaçando atirar. O jovem ameaçado acabara de participar de um seminário meu na escola. Ele não parava de falar a respeito de um milagre e queria que a sua tribo também experimentasse o milagre, mas eles estavam cansados de ficar ouvindo falar nele. Nesse seminário, o rapaz se lembrou da sua verdadeira natureza. Ele estava compartilhando a sua revelação com seus colegas da gangue, e estes se sentiram ameaçados pela mensagem dele, porque ela era simples demais e parecia excessivamente fácil e falsa. No seminário do qual esse jovem membro da gangue participara, ele subiu no palco e deu um tiro na minha barriga. Enquanto eu estava deitada no chão, com meu sangue e a força vital se escoando no meu corpo, pedi que trouxessem o jovem para perto de mim. Eu o abracei então e sussurrei no seu ouvido: "Por favor, me perdoa, eu te amo", morrendo em seguida nos braços dele, abraçando-o com cada grama de amor do meu ser. Naquele instante, o jovem entendeu a mensagem. Enquanto abraçava o meu corpo sem vida, ele sussurrou para mim entre os soluços e lágrimas: "Por favor, me perdoa, eu te amo". Naquele momento, a força vital retornou ao meu corpo e fomos ambos inundados por uma bela luz dourada tão poderosa que todas as pessoas que se encontravam na audiência e a quilômetros ao nosso redor puderam sentir o amor que nós dois gerávamos juntos. Quando essa energia do amor foi percebida por aqueles que ele tocava, ela foi crescendo e crescendo e se espalhou cada vez mais para longe. Mas nem todo mundo estava disposto a reparar nela. O jovem membro da gangue do qual esta história trata, o jovem que agora encostava um revólver na cabeça do seu irmão, não estava disposto a notar e receber o amor. O rapaz que havia sido salvo disse para ele: "Por favor, me perdoa, eu te amo". E em seguida o abraçou e o amou como se estivesse amando e abraçando as partes mais sombrias de si mesmo. E então aconteceu. Os dois foram invadidos pelo brilho dourado da energia do amor, e o outro jovem, com calma, percebeu e recebeu o amor que lhe estava sendo oferecido. Quando ele o recebeu, disse para o outro: "Por favor, me perdoa, eu te amo, irmão. Por favor, me perdoa". Adivinhe o que aconteceu a seguir? Os dois foram invadidos por um belo globo dourado de energia do amor, que foi ficando cada vez maior. Quando ele preencheu a sala e tocou em cada membro da gangue, e eles também notaram o amor e o receberam, a energia dourada do amor se derramou nas ruas e por vários quilômetros ao redor. Quando outras pessoas a percebiam, eles a passavam adiante, e essa energia dourada do amor cresceu e viajou para mais longe ainda, até que todo o planeta ficou cheio de amor. Esta é a idade do ouro, a idade do amor. É por isso que recebemos a dádiva do Ho'oponopono, para nos lembrarmos de quem somos e de que nossa verdadeira natureza é amar. Tudo que nós queremos é ser amados. É um lindo sonho, não é mesmo? A história do Ho'oponopono daria um belo filme. Isso me fez pensar no filme Corrente do Bem e no impacto que ele está exercendo no mundo. O mundo está pronto para o Ho'oponopono. Nos primeiros 7 dias depois que voltei para casa após participar do primeiro fim de semana da manifestação de Joe e Vitali, mal consegui contar o número de milagres que aconteceram. Absorvi como uma esponja toda a energia, as lições e as mensagens, e os meus resultados continuam a se manifestar com uma velocidade incrível. Vou citar alguns dos meus resultados tangíveis. Novos clientes afluíram para mim. Novos contratos parecem surgir do nada. Tive propostas para vários empreendimentos conjuntos. A minha lista opt-in cresceu em mais de 300% na ocasião em que redijo essas linhas. Fui convidada para fazer várias apresentações importantes de curta duração como celebridade e mal consigo acompanhar todas as ideias incrivelmente inspiradoras que surgem inexplicavelmente na minha cabeça. Quando penso que 3 meses antes eu era uma desconhecida no meu setor. Tudo isso aconteceu sem coerção, sem que eu tentasse e sem nenhum esforço da minha parte. Tudo fluiu literalmente com facilidade, sem esforço e em abundância na minha direção. Hoje, quando tenho uma inspiração, ajo de imediato e fico positivamente impressionada com os resultados. Tenho usado frequentemente o método da borracha para desenvolver exponencialmente o meu negócio e mal consigo esperar para ver o que vou criar em seguida, enquanto continuo a voltar para o quadro branco e a fazer uma limpeza constante. Obrigada, Joey e Dr. Hugh Lem. Eternamente grata, M. Scott Grant. Joyce McKee escreveu:
No passado, assumi uma nova função, cuidar da minha mãe. Ela deixou a casa onde morou durante muitos anos e se mudou para perto das filhas, em parte devido a algumas dificuldades na nossa vida. Pouco depois, a minha matriarca robusta, firme como um rochedo, foi diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva e câncer de pulmão de pequenas células. De uma maneira maravilhosa e com dignidade, ela optou por viver em tempo que lhe restava com as filhas. Decidiu não se submeter ao tratamento de câncer na sua idade, 88 anos. Assim, os médicos disseram que logo seu tempo nesta vida se extinguiria. Em maio, eu compareci ao fim de semana além da manifestação do Dr. Joe Vitale e tomei conhecimento do Dr. Hugh Lem e da sua prática de Ho'oponopono. Fiquei fascinada. Ouvir a descrição dos resultados incríveis que ele obteve com os criminosos que sofriam de doenças mentais quando deu um mergulho interior para se limpar e purificar exerceu um forte impacto em mim. O universo é generoso e apresenta o mestre quando o discípulo está pronto. O momento era perfeito. A minha principal pergunta naquele fim de semana foi: como posso ser usada para ajudar a minha mãe no seu processo de morte? Eu estava disposta a aparecer e reconhecer para o universo que sou totalmente responsável pela minha vida, por toda a minha vida, inclusive a minha mãe. Usei então o que eu aprendera. Entrei em mim e realizei uma limpeza e purificação constantes. O efeito para minha mãe e para mim foram simples e ao mesmo tempo refinados. Ela permaneceu lúcida, sem dor e capaz de cuidar de si mesma até o fim. De fato, houve pequenas crises quando ela precisou dos medicamentos fornecidos pelo hospital. No entanto, minha mãe foi capaz de lidar com essas situações no conforto do lar e não precisou ir às pressas para o hospital. Esses foram momentos de treinamento para a transição que nos prepararam a ambas para a ocasião final em que ela atravessaria para o outro lado. O maior presente foi o fato de ela ter vivido uma prorrogação. Ela viveu bem além dos prognósticos. Cada manhã, a minha mãe ficava surpresa ao acordar e me cumprimentava com um alegre: "Vejam só, ganhei mais um dia." Tivemos tempo para realmente nos prepararmos para a sua transição. Deixei de ter medo do processo da partida da minha mãe. Ela sabia para onde estava indo e eu também. Quando tivemos os momentos tensos de respiração forçada, víamos a graça de Deus e não havia medo. Uau! Que presente! A prática do Ho'oponopono aliada às minhas orações mudou a minha maneira de encarar a vida. O sentimento de fortalecimento que experimentei e ainda experimento é maravilhoso. Saber que eu posso desempenhar um papel ativo não apenas na minha vida, mas também na vida de outras pessoas, me levava a buscar constantemente, de momento em momento, a origem do todo. Eis outro. Quando participei do fim de semana da manifestação em maio de 2006, eu ainda estava sentindo a dor emocional e financeira de um contrato de milhões de dólares com uma empresa de petróleo multibilionária, que degringolou no meio do caminho. Isso aconteceu devido a inúmeros problemas internos da empresa de petróleo. Depois do seminário, durante todo o percurso de volta para casa, bem como dias a fio depois disso, fiquei repetindo: "Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigada." Alguns dias depois de chegar em casa, comecei a me sentir fraca, a espirrar e a tossir. Eu sabia que o meu corpo estava se expurgando. Pouco depois, conversei com um especialista em marketing e durante a conversa ocorreu uma mudança dentro do meu corpo e na minha maneira de perceber toda a situação com a empresa de petróleo. Ele simplesmente me perguntou qual era a maior quantia que um cliente me pagava em um ano para ajudá-lo a reduzir as lesões no local de trabalho. Eu respondi $600 mil e em seguida ele disse: "Wendy, você está presente. Você pode usar esse dinheiro para construir um império." Quantas pessoas podem fazer essa afirmação? Em um lampejo, fui capaz de enxergar tudo que era bom em vez de tudo que era mal, em vez de só notar os $200 mil que eles não me pagavam. Fui capaz de enxergar o valor contíguo nos $600 mil que eles me pagavam. Consegui perceber que enfatizar os aspectos positivos ativava minha paixão, o que me fazia ter instantaneamente ideias inspiradoras. Uma luz se acendeu e fiquei assombrada com algo enorme que aconteceu dentro de mim. Era como se uma luz ao meu redor se estendesse bem além do ambiente físico imediato. Durante 2 anos eu me comportei como vítima e permaneci zangada com as pessoas da empresa que fizeram o que fizeram. E de repente, em um instante, passei a agradecer a elas. Pouco depois, surgiu uma dor na minha perna esquerda. Eu não conseguia entender o que acontecera. Tentei de tudo: massagem, alongamento, banhos quentes. Em seguida, procurei um médico da medicina chinesa, que leu o meu corpo e disse que eu estivera sob forte estresse e que a dor estava associada ao meu meridiano na vesícula biliar, o meridiano da raiva. A energia estava imobilizada, o que estava causando a dor. Submeti-me a 4 tratamentos de energia para liberar a raiva que estava presa, e a dor deixou o meu corpo.
O meu corpo se agarrara à raiva que eu sentia da grande empresa de petróleo, e quando a minha maneira de perceber as coisas mudou, o sentimento ficou pronto para sair, só que ele ficou preso. Meses depois dessa experiência, descobri que o meu contrato na empresa de petróleo que recebera ordens para romper o contrato comigo, recusou-se a prejudicar outra pessoa e pediu demissão. O departamento foi dissolvido e os serviços que eu prestava estão sendo administrados por outro. Essa purificação de energia abriu caminho para que eu terminasse meu e-book e lançasse meu novo site. O lançamento do e-book criou oportunidades que eu não cogitara. Eu tinha o sonho de ensinar as pessoas a se livrar da dor causada pelo trabalho no computador. Estou tendo a oportunidade de ser a ergonomista de 3 sites populares, até o momento, de responder a perguntas sobre ergonomia e de comercializar o e-book, serviços e outros programas. Empresas de tamanho ideal estão me chamando para prestar consultoria aos seus funcionários para ensiná-los a se livrar da dor. Mantenho os contratos pequenos e breves para ter tempo de desenvolver todas as novas inspirações que continuam a me ocorrer. Além disso, estou ensinando agora a lei da atração como coach registrada e habilitada de atração estratégica. A mudança radical pela qual passei pouco depois do fim de semana estava decididamente associada ao Ho'oponopono. Ele me ajudou a remover o velho e abrir espaço para o novo. Não existe nenhuma outra explicação. O Andy Young. Eis outro depoimento. Na condição de intervencionista, um dos maiores obstáculos que eu ajudo os clientes a eliminar ou transpor é o drama. Em A Profecia Celestina, encontramos a definição do conceito de dramas de controle. Precisamos enfrentar o nosso jeito particular de controlar os outros. Lembre-se de que a quarta visão revela que os seres humanos sempre se sentiram carentes de energia e têm procurado controlar uns aos outros para adquirir a energia que circula entre as pessoas. Incorporar esse conceito ao modelo mais intervencionista conferiu à minha técnica uma certa intuição nos casos em que os clientes se desviaram do seu propósito ou resultado. Joey Vitale foi a pessoa que me apresentou o Ho'oponopono, embora ele talvez não saiba disso. Assim, por um lado tem o conceito do drama ou dos dramas de controle, e na condição de intervencionista necessito de uma ferramenta equilibradora a fim de não apenas compreender o cliente, mas também ajudá-lo a voltar a usar plenamente os seus recursos. Voltar para zero era o equilibrador que eu ainda não tinha acomodado perfeitamente antes que o Dr. Vitale me conduzisse ao mundo do Dr. Hugh Lam. No mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos, tanto a nossa cultura predominante quanto as suas mensagens difundidas estão ajustadas para fazer com que avancemos em direção à ofuscante gratificação instantânea no mundo obcecado pelo consumo em que vivemos. De 0 para 100. Não poderia ser um slogan mais perfeito para definir a atividade emocional de um mundo viciado no consumo. O que o Ho'oponopono me ajudou a entender é que a cura e a verdadeira realização acontecem quando nos locomovemos de 100 para 0. Muitas noções metafísicas incluem a ideia do desapego, mas esse nunca me pareceu um conceito completo ou perfeito para mim. Em alguns casos, alcançar o perfeito desapego me parecia simplesmente tolo. Agora, contudo, com a volta ao estado zero, realmente compreendo a dinâmica do desapego e como chegar lá. Faz 10 meses quando tive a sorte de conhecer o Dr. Hugh Lam quando Joey o entrevistou. Muita coisa se transformou em mim e na minha vida familiar. Os meus pais, sogros e cunhados começaram repentinamente a efetuar grandes mudanças nos seus padrões e a descobrir que tornaram os seus sonhos realidade em uma grande escala. Os meus sogros compraram uma casa de $500 mil para morar depois de aposentados, em um dos lugares mais tranquilos em que já estive, perto da casa de Joey. A minha mãe lidou com obstáculos físicos e emocionais e acabou se casando novamente e ficando muito entusiasmada com seu romance maduro. Tive, de repente, uma mudança no meu fluxo de renda em uma área de atividade que não permitia que eu cultivasse e demonstrasse as minhas principais qualidades. O meu pai, de 72 anos de idade, finalmente interrompeu a rede de negócios que o obrigava a viajar a cada 6 semanas. Um dos meus amigos mais antigos eliminou completamente uma vida de hábitos arraigados e veio para Austin, onde está atualmente desenvolvendo sua própria empresa e vivendo um paradigma totalmente diferente. O meu cunhado finalmente está de mudança para sua própria casa. A minha cunhada e o marido estão se mudando do subúrbio para uma casa dos seus sonhos. A minha afilhada, que começou a cursar o ensino médio este ano, já
apareceu em uma série no horário nobre da televisão e foi escolhida como Homecoming Queen, e acabaram de oferecer à mãe dela a oportunidade de negócios mais lucrativa da sua vida. Tudo isso começou e produziu resultados a partir de fevereiro de 2006, quando ouvi falar pela primeira vez no Ho'oponopono. De repente, a minha vida cotidiana está novamente repleta de experiências exuberantes e divertidas, depois de eu ter passado os últimos 17 anos sendo sério e melancólico. A vida é um hábito, de modo que tenho adquirido o hábito de uma vida de qualidade. Não sou de modo algum um especialista em Ho'oponopono. Tudo é ainda muito novo para mim e não vou prever aonde ele conduzirá a minha experiência de vida. Sou grato ao Dr. Vitali por revelar o mundo do Ho'oponopono por meio da apresentação que o Dr. Hugh Lam fez há poucos meses. Seja na vida pessoal com minha bela esposa ou na vida profissional, chegar ao estado zero, ter 100% de responsabilidade, o pedido de desculpas e o perdão são escolhas poderosas que exerceram um impacto poderoso na minha vida. Obrigado, Joey, e obrigado, Dr. Hugh Lam. Bruce Burns. Caro Joey, gostaria de lhe agradecer de todo o coração por ter trazido o Dr. Hugh Lam a Austin. O programa foi maravilhoso e me proporcionou uma nova maneira de entender a vida e a maneira como as leis universais governam a nossa saúde e a nossa felicidade. Permita-me desenvolver essa ideia. Em primeiro lugar, quero dizer que não sou certamente um especialista na prática do Ho'oponopono. Perdoe-me, portanto, se estou enxergando coisas demais no que foi compartilhado, mas eis o que deprendi da experiência daquela noite. O Dr. Hugh Lam falou bastante a respeito de uma coisa muito preciosa para o meu coração, a arte de ir para o estado zero. Na realidade, isso parece ser um ponto de destaque no Ho'oponopono. Pratico artes marciais e sou professor de Qigong há muitos anos, e passei a considerar a capacidade de limpar e esvaziar a mente e ir para o estado zero, um dos maiores dons conhecidos da humanidade. O Dr. Hugh Lam nos fez lembrar da importância de viver em um estado de abertura, purificando as nossas reações interiores e indo para o estado zero. Concordei plenamente com a perspectiva dele em relação à vida e fiquei emocionado por conhecer outro ser humano neste planeta que compartilha as verdades que passei a amar. Na arte e na prática do Qigong, exercício de energia da arte marcial interior, existe uma maneira muito específica de respirar e fazer circular a energia interior do nosso corpo. Os antigos mestres das artes marciais descobriram que existem leis universais atuando dentro do nosso corpo, e quando aprendemos a deslocar a nossa energia interior de maneira circular, podemos criar níveis elevados de uma energia vigorosa e elevar profundamente a nossa consciência. Esse processo é frequentemente chamado de órbita microcósmica. Basicamente, inspiramos e dirigimos para baixo a energia da força vital existente dentro da respiração em direção à região inferior do abdômen, uma área conhecida como Dantian. Em seguida, fazemos a energia subir pela coluna vertebral e finalmente a levamos de volta para a frente do corpo. Esse processo contínuo cria uma órbita microcósmica dentro do nosso corpo energético, estimulando positivamente a nossa saúde e a nossa consciência. Quando o Dr. Hugh Lam utilizou um diagrama para explicar o Ho'oponopono e mostrar de que maneira a comunicação e a consciência entre as pessoas fluem melhor em um sentido circular, fiquei imediatamente impressionado com a sua semelhança com a órbita microcósmica. Na realidade, foi emocionante constatar como o universo funciona com círculos de uma maneira que eu nunca percebera antes. O diagrama que ele desenhou me fez compreender que, na maioria das vezes, tentamos nos relacionar com as pessoas de uma forma linear, bidirecional. Conversamos uns com os outros, discutimos, negociamos, criticamos e assim por diante, e tudo isso tem lugar em um sentido horizontal. Entretanto, pude perceber que, ao avançar em uma direção completamente diferente, poderíamos provocar uma mudança maior e estabelecer uma ligação mais profunda com o outro ser humano. Essa direção era um círculo. Para mim, o diagrama do Dr. Hugh Lam mostrou que, se formos primeiro para o estado zero, bem abaixo da camada consciente da mente, podemos nos desfazer das nossas reações e dos nossos apegos ao que estamos percebendo. Podemos então começar a ascender em direção ao estado superconsciente e, com o tempo, entrar em contato com a consciência divina. O divino pode conduzir a nossa intenção clara e amorosa para outra pessoa, basicamente se infiltrando de modo furtivo pela porta de trás da mente consciente dela, possibilitando uma conexão e um relacionamento puros e não filtrados. Tudo o que posso dizer é que o processo funciona como nenhuma outra coisa jamais funcionou. Na semana passada, por exemplo, eu estava em uma reunião de negócios e a pessoa do outro lado da mesa estava pedindo coisas que eu inicialmente achei que eram injustas e egoístas.
Percebi que eu estava me contraindo interiormente e lembrei-me do diagrama e das vantagens do sentido circular, de modo que decidi parar de lutar e simplesmente me entregar ao momento. Entrei primeiro em contato com a minha respiração e fui para o estado zero. Interiormente, senti que a minha consciência estava sendo positivamente estimulada, exatamente como no exercício de Qigong que descrevi, e a minha disposição mudou de imediato. Se eu tivesse expressado o que eu estava sentindo por dentro, teria dito o seguinte: eu o amo e o apoio. Por favor, me perdoe por ter sido duro com você. Como posso ajudá-lo a se sentir seguro e fazer com que ambos obtenhamos o que desejamos? Em seguida, algo incrível aconteceu. O meu amigo, eu já não estava vendo a pessoa como um inimigo ou como uma ameaça. Começou a mudar, tornando-se muito mais aberto e receptivo, como se tivesse parado de se debater com um conflito interior. Passados 15 minutos, encontramos uma solução para o nosso dilema anterior, uma solução perfeita para ambos e que eu nunca teria sido capaz de conceber no meu estado de espírito antigo. À medida que os mistérios da vida se expandem, começamos a perceber como tudo está interligado. Tudo é oriundo de leis universais, e uma dessas leis são os círculos. Lembro-me de que você disse no filme O Segredo, que o universo aprecia a velocidade. Eu gostaria de acrescentar que o universo também gosta de círculos, e a vida certamente flui com muito mais suavidade quando sabemos o sentido em que o círculo deseja seguir. Assim, mais uma vez, muito obrigado, Joey. O diagrama que o Dr. Hugh Lem usou para explicar o Ho'oponopono me tem sido extremamente útil. Ver esse processo em um diagrama me conferiu um grande vislumbre e uma maravilhosa ferramenta que posso usar quando estou tentando forçar as coisas em vez de diminuir o controle e reagir às situações a partir do estado zero. Calorosamente, Nick, Sensei. Todos os dias, desde o fim de semana da manifestação em maio, eu repito: eu te amo, sinto muito, me perdoa, obrigada. Nada que possa ser, na verdade, facilmente observado, catalogado ou aplaudido mudou, mas a minha vida atualmente está maravilhosa. É claro que eu gostaria de ser muito rica para poder visitar as minhas filhas, a minha família, o meu irmão e também proporcionar ao meu marido a viagem de trem dos seus sonhos. E gostaria que os meus romances fossem lidos no mundo inteiro, mas essas seriam dádivas secundárias em comparação com o que eu tenho agora. A mudança invisível é incrível. Quando eu digo sinto muito, realmente me sinto responsável pelo que quer que esteja na minha consciência no momento. Não consigo mais me separar das pessoas que discordam de mim. Nunca me senti tão ligada a tudo. Sinto muito o que estou fazendo no Iraque, por exemplo. Detesto dar telefonemas, mas estou telefonando para o país inteiro para o caso de eu poder mudar o que estou fazendo no Iraque. Isso me ajuda a ficar curada. Como sinto que sou perdoada, sou muito grata. Blackout Nadir Canyon Road. Final da tarde, silêncio repentino. A ausência do zumbido elétrico pode ser humanizante. Eu me senti eletricamente viva. Todos os aposentos de todas as casas sem energia elétrica para baixo e para cima na rua. Nenhuma notícia de que a luz estaria sendo restabelecida. Nós nos banhamos na banheira de hidromassagem, jantamos queijo e vinho ao ar livre, conversamos aos sussurros e observamos as estrelas. Um blackout na Deer Canyon Road, em Arroio Grande, Califórnia, fora do comum, exuberante, nem um pouco parecido com um blackout em Buffalo ou em Bagdá. Evelyn Cole. Depois que tomei conhecimento do Ho'oponopono por intermédio do Dr. Hugh Lem e do Dr. Vitali, descobri que devo me purificar constantemente. Quando eu me purifico e volto ao estado zero, tudo corre suavemente nos meus negócios. Estou constantemente fazendo uma limpeza e voltando ao estado zero, como o Dr. Hugh Lem me ensinou a fazer. Levei uma colega do trabalho para conhecer o Dr. Hugh Lem e Dr. Vitali. Descobrimos que tínhamos tanto em comum que saímos para jantar naquela mesma noite. 8 meses depois, estamos mais apaixonados do que nunca. O segredo é estar ao lado de pessoas com ideias afins, perdoar e transformar. Obrigado, Dr. Hugh Lem e Dr. Vitali, por trazer o Ho'oponopono para uma audiência maior. Agradeço também pelo lugar perfeito para encontrar o amor da minha vida. Chris, The Prosperity Guy, Stewart. A ida de carro para Austin pareceu umas férias depois de eu estar meses viajando com o show. Deixar Houston para trás foi mais do que um afastamento de 24 horas do universo todo abrangente de uma produção em trânsito. Foi o intervalo de uma noite de avaliação que reordenaria minha realidade mesmo antes do início da palestra do jantar que o Dr. Joey Vitali tinha organizado. Já haviam se passado meses depois da última vez que eu ouvi uma das palestras sobre Ho'oponopono do Dr. Ihaleakala Hugh Lem, 1 ano e meio para ser mais exata.
Embora não conhecesse Joe Vitale, estava grata pelo fato dele ter trazido Ihaleakala a um local ao qual eu pude ir de carro e participar do evento em Austin. Enquanto o cenário em transformação e pequenas cidades do Texas deslizavam pela janela do carro a caminho de Austin, pensamentos sobre outras palestras a respeito do Ho'oponopono vieram à tona, e coisas das quais eu me esquecera voltaram a ocupar a minha cabeça. Recuei no tempo para a primeira de muitas vezes que eu ouvira Ihaleakala falar, e eu senti um arrepio na coluna quando ele leu a prece de abertura em havaiano. Lembro-me de como consegui o contrato de um livro 2 semanas depois de fazer o meu primeiro treinamento de Ho'oponopono. Praticamente tudo que fiz foi comparecer a uma convenção de editoras, conversar e deixar o meu cartão. 2 dias depois, um editor me telefonou e me pediu que sugerisse ideias para um livro que estavam preparando. No fim do mês, o contrato era meu. À medida que a distância para Austin diminuía, também refleti sobre certa ocasião, 6 meses antes, quando um veterinário em Montreal me deu uma má notícia de que a minha querida gata Maia estava com linfoma intestinal. Era bastante provável que ela não saísse mais da clínica. Quando Maia teve alta, o veterinário me disse que, com sorte, eu teria algumas semanas para me despedir dela. Entrei em contato com Ihaleakala e pedi a ele que me ajudasse com a limpeza especial, alguma coisa que purificasse o que quer que essa preciosa criatura tivesse contraído de mim. 15 meses se passaram depois do diagnóstico de Maia. Eu mal poderia imaginar, no momento em que eu estava preparada para sua iminente partida, que meses e quilômetros depois ela ainda estaria me acompanhando nas viagens. Ver Ihaleakala novamente foi como respirar na superfície depois de ter estado embaixo d'água. Uma dessas experiências de estar em volta no mundo. Entretanto, também foi uma imersão imediata na prática que mais alterou a minha vida nos 25 anos em que investiguei o budismo, as tradições espirituais celtas, a psicoterapia tradicional, a análise dos sonhos, e eu era boa nisso, o trabalho com a energia e até mesmo Wicca. E lá estava eu em Austin, novamente frente a frente com o Ho'oponopono, uma filosofia, uma tradição que praticamente passa uma esponja nas práticas, procedimentos e intermináveis atividades analíticas que estudei diligentemente por um longo tempo antes dela, no esforço de compreender e corrigir a mim mesma e viver a vida que vim viver nesse planeta. Devo admitir que uma parte de mim estava pronta para saltar no meio daqueles que não haviam encontrado o Ho'oponopono antes e dizer a eles: eu já faço isso, mas comecei a fazer a limpeza e as memórias absurdas se dissiparam. Antes mesmo de o Dr. Vitale apresentar Ihaleakala naquela noite, uma revelação me atingiu como um raio, fazendo com que eu saltasse da mesa onde estava sentada e corresse para o banheiro, reprimindo as lágrimas. Naquele momento em Austin, em uma sala com vista para os arranha-céus da cidade, o Ho'oponopono envolveu o meu ser e eu tive um momento de clareza quando tive certeza de que não queria mais ficar viajando, independentemente do que acontecesse. 6 semanas depois, a minha gata Maia e eu estávamos viajando para o oeste com destino a Los Angeles, para uma nova casa em Topanga Canyon, que surgiu bem a tempo da nossa chegada, quando a pessoa que ia alugá-la decidiu, de repente, deixar de fazê-lo. Mas 7 meses se passaram, e na semana passada, enquanto eu oscilava à beira de outra mudança significativa, li uma frase que Ihaleakala escreveu: o zero é a base de operações. Fiz uma limpeza e saltei da borda de outra existência como se já a conhecesse, e agora posso afirmar que não caí. Obrigada por esta oportunidade de compartilhar as mudanças, revelações e reflexões a respeito do Ho'oponopono que brotaram da minha viagem a Austin em fevereiro. P.O.I. Elizabeth McCall. Antes de tomar conhecimento do método e aplicá-lo, eu estava tendo problemas em muitas áreas da minha vida. Tinha um marido que não acreditava nem em mim, nem na minha capacidade de desenvolver uma atividade próspera, uma atividade que estava longe de ser bem-sucedida, e a sensação de que eu estava sozinha em busca de sonhos e metas mais vastos. No fim de semana com Joey, no qual aprendi o método, conheci uma jovem que tinha interesses e objetivos semelhantes aos meus, e decidimos abrir juntas um negócio. O empreendimento alcançou enorme sucesso e a minha atividade que claudicava passou a prosperar em apenas 2 meses. Estamos trabalhando no nosso próximo projeto. Tenho a sensação de que somos grandes amigas há anos e não apenas há poucos meses. A melhor mudança e a mais importante foi que até mesmo antes de o negócio deslanchar, o relacionamento com meu marido mudou em apenas poucas semanas. Eu usava o método sempre que sentia um mal-estar no meu relacionamento e, de repente, o meu marido começou a reler os meus e-books, a responder as minhas perguntas e a
compartilhar a sua própria experiência. Ele assumiu mais responsabilidade no trabalho e agora tem um sentimento renovado de orgulho e amor por si mesmo, o que exerceu enorme impacto na nossa relação. Tenho uma confiança inabalável em mim mesma e no que se expande diante de mim, enquanto apenas pratico um método simples durante alguns minutos por dia. Obrigada, Carrie King. Ho'oponopono recua no tempo. Sou amante dos animais, uma grande amante. Não me importo ou me preocupo apenas com os meus, amo todos eles. Anos atrás, um amigo meu me indicou o The Animal Rescue Site em www.theanimalrescuesite.com. Você pode custear comida para os animais nos abrigos entrando neste site e clicando em um botão. Cada clique fornece 0,6 tigela de comida aos animais famintos. Para fazer diferença, basta um clique por dia. Visito esse site há 5 anos todos os dias, sem falta. Certo sábado pela manhã, eu estava deletando os meus e-mails e me sentindo bem por estar cumprindo o meu papel no mundo, alimentando os animais necessitados. Foi quando reparei em uma foto que tinha sido colocada por um dos patrocinadores do site. O que eu vi foi um animal em uma jaula tentando morder as barras para fugir. Ele parecia tão fraco e esquelético que nem mesmo todo aquele belo pelo macio e felpudo era capaz de dissimular o seu sofrimento. Na realidade, ele parecia tão terrivelmente atormentado que nem mesmo consegui discernir que tipo de animal ele era. Um urso? Um raccoon? Sinceramente, eu não sabia dizer. Na verdade, eu não queria olhar mais de perto. O meu medo me disse que se o fizesse, eu só iria estar lembrando a mim mesma da imensa dor que existe no mundo e de que havia muito pouco que eu pudesse fazer a respeito. Ainda assim, eu sei que não devo olhar para o outro lado apenas para me sentir melhor. Senti uma necessidade incontrolável de saber mais. Eu conseguia ouvir o animal me chamando, me pedindo para despertar e prestar atenção. Ao fazer um exame mais atento, descobri horrorizada que eu estava olhando para ursos capturados, presos em jaulas por dezenas de anos a fio. Os ursos vivem em jaulas pouco maiores do que eles próprios para facilitar a ordenha. A bilis é extraída através de um corte feito no abdômen do urso e aprofundado até a vesícula biliar, onde a bilis é armazenada depois de ser segregada pelo fígado através do ducto hepático. Um tubo é inserido nessa abertura para retirar a bilis, ou uma vareta de aço é empurrada para dentro da vesícula biliar, e a bilis escorre então para uma bacia. São extraídos entre 10 e 20 ml de bilis para cada urso 2 vezes por dia. A Sociedade Mundial de Proteção ao Animal relata que durante a fase de extração da bilis, investigadores viram ursos gemendo, batendo com a cabeça nas grades e mordendo as patas. A taxa de mortalidade está situada entre 50% e 60%. Depois de alguns anos, quando param de produzir bilis, os ursos são transferidos para outra jaula, onde são abandonados para morrer ou abatidos para a retirada das patas e da vesícula biliar. As patas de urso são consideradas uma iguaria. Fiquei literalmente enjoada e tive o ímpeto de soltar a minha raiva sobre esses caçadores ilegais e ignorantes. Precisei de toda a minha disciplina para lembrar a mim mesma que a vergonha e a culpa nunca modificam uma pessoa e que, felizmente, graças ao Dr. Joey e ao Dr. Hugh Lam, eu poderia agora aplicar um recurso muito melhor, o Ho'oponopono. Comecei a recitar as frases: sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, obrigada. Enquanto eu repetia sem parar o mantra, visualizei o coração dos criadores de ursos sendo invadido por amor, compreensão e compaixão. Eu os vi ter o seu momento iluminado enquanto as minhas informações passavam por eles e eles entravam em contato com a sua própria percepção. Com o nível de consciência sendo elevado e ninguém além deles para culpar pelo sangue que tinham nas mãos, imaginei essas pessoas caindo de joelhos em total agonia, implorando a Deus e aos ursos que lhes concedessem perdão e misericórdia pela tortura e pelo sofrimento que causaram a essas belas criaturas. Em seguida, eu as vi soltando todos os ursos e proporcionando-lhes os remédios, os cuidados e a cura de que estavam desesperadamente precisando e, finalmente, libertando-os para sempre. Muitos de vocês não sabem, como eu não sabia, que a bilis de um urso é usada há séculos. Hoje ela é utilizada no vinho, nos shampoos e na medicina. O enorme peso por trás dessa tragédia não envolveu apenas a cura no momento presente. O meu trabalho de limpeza envolveu recuar no tempo através das eras. Centenas de anos de sofrimentos precisavam ser remediados. Essa experiência me deixou esgotada. Naquele dia não consegui me concentrar em mais nada e não parei de repetir: sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, obrigada. O peso desse sofrimento global era inelutável e inegável. Fui dominada pela angústia e eu estava aflita. Era como se fosse eu que tivesse capturado todos aqueles ursos e tivesse comigo a chave das jaulas.
Uma vez por semana, o meu marido e eu fazemos questão de sair como namorados. Nesse dia ele me convidou para ir ao cinema. Eu estava atormentada e não estava com vontade de sair, mas sei que não teria feito sentido responder: "Não, obrigada, não estou realmente afim, estou preocupada com os ursos." Guardei para mim o meu trabalho de limpeza e concordei em sair com ele. Fomos assistir ao filme 16 Quadras com Bruce Willis. Eu nem imaginava na ocasião que o tema do filme estaria em total harmonia com o que eu já estava vivenciando. A mensagem enfatizada no filme era: as pessoas podem mudar. Pratiquei Ho'oponopono durante o filme inteiro. Em uma determinada cena, reparei em um ônibus em segundo plano com um anúncio na lateral que exibia a foto de um ursinho de pelúcia que tinha embaixo os dizeres: "Envie amor." O meu treinamento anterior me revelaria que se trata de um sonho desperto. O meu treinamento atual me diria: "Continue a fazer o que está fazendo. Você está no caminho certo." É assim que o universo fala conosco? Eu gostaria de pensar que é. Aquilo foi outro lembrete de que os criadores de urso não precisavam da minha raiva para mudar. Precisavam apenas do meu amor. Os ursos precisavam do meu amor. O mundo precisa do nosso amor. O amor muda as pessoas e esta é uma regra que não tem exceções. Enviar amor para uma situação perigosa, desagradável ou abusiva é a única coisa que podem os fazer se estamos procurando uma cura desprovida de drama e uma mudança duradoura. Nem sempre é fácil fazer isso, mas eis a eterna resposta: o amor. À medida que a minha hipervigilância começou a se acalmar e o meu dia se transformou em noite, a náusea, a ansiedade, a culpa, a dor e o pesar que eu sentira mais cedo finalmente começaram a ficar menos intensos. Ainda assim, continuei a praticar o Ho'oponopono pelo restante da noite até a hora em que adormeci. Certo dia, relativamente pouco tempo depois, passei pela televisão e ouvi o locutor anunciar um recente resgate de ursos. No fundo do coração, eu soube que essa mensagem era dirigida a mim. Eu recebera a confirmação de que podemos verdadeiramente fazer diferença em qualquer parte do mundo, independentemente de onde moramos. E também quando estamos no cinema comendo pipoca e assistindo a um filme. Obrigada, Dr. Joey, Dr. Hugh Lem e todos os que antes de vocês trouxeram a mensagem do Ho'oponopono para a nossa vida, a fim de que pudéssemos despertar e conduzir o conhecimento de que temos o poder de curar o mundo e fazer uma diferença. O nosso trabalho aqui apenas começou. Por favor, permita que sempre nos lembremos de não fazer mal a ninguém, amar todas as coisas, amar todas as pessoas. O Ho'oponopono viaja através do tempo. Suzanne Burns. A minha busca da vida inteira pela cura da asma terminou. Em uma noite misteriosa, depois de sofrer durante 50 anos de asma e alergia, esse problema terminou de forma abrupta e mágica. Data da ocorrência: 25 de fevereiro de 2006. Mais cedo, naquele mesmo dia, enquanto eu saboreava tranquilamente um almoço mexicano em Austin, senti uma aceleração no meu ser. Foi uma sensação misteriosa, como se alguma coisa estivesse acontecendo e trabalhando em mim. Uma onda de amor me invadiu e, em seguida, continuei a comer. Naquela noite, na sala de reuniões do hotel, um tipo de eletricidade invadiu o ar, uma vibração inexplicável de entusiasmo. O Dr. Hugh Lem, o orador, acabou vindo a se sentar na minha mesa. Durante a refeição, descrevi uma experiência de asma que eu tivera, a qual o Dr. Hugh Lem utilizou mais tarde como um trampolim para sua palestra. Bem, eu estava familiarizada com o modelo espiritual Runa havaiano, mas não com a metodologia e a filosofia da cura e do perdão na essência da cura, as quais o Dr. Hugh Lem explicou detalhadamente. Ele nos disse que estava trabalhando na limpeza de cada uma das pessoas presentes ao jantar, lendo os nossos nomes e obtendo transparência e unidade conosco. Ele faz isso expressando amor por cada pessoa, pedindo perdão por qualquer transgressão consciente ou inconsciente do passado ou do presente da parte dele e dos seus ancestrais, feita a nós e aos nossos predecessores, recuando ao início dos tempos e à forma de vida microscópicas. Uau, é muita coisa para purificar, para que ele e nós possamos retomar o nosso verdadeiro relacionamento com a divindade. O dia seguinte revelou o milagre. Fui almoçar com o meu mentor e a sua esposa, já que eu era de outra cidade e não nos conhecíamos pessoalmente. Tive que percorrer a pé vários quarteirões até o restaurante e percebi que não precisei usar o inalador durante todo o percurso. Esse foi um fato fora do comum e a primeira pista. Eles comentaram que eu havia estacionado o carro muito longe do restaurante e eu respondi que talvez não sofresse mais de asma e que estava com a impressão de que isso realmente era verdade.
Naquele mesmo dia à noite, tive o prazer de jantar com o Dr. Hugh Lam e conversamos a respeito da cura do Ho'oponopono e de como, por ter sentido o poder dele na minha vida com relação à asma, eu poderia ajudar outras pessoas com o mesmo problema. Ele também falou sobre a importância de beber água antes de cada refeição para eliminar as toxinas e também para eliminar a desordem do ambiente familiar. Inacreditável! Bem, o que era bom foi ficando cada vez melhor. Já se passaram 6 meses e, embora eu tenha tido bronquite, recuperei-me sem tomar remédios. Não tive chiado no peito, nem precisei usar o inalador ou tomar qualquer tipo de medicamento para asma. Depois daquela ocasião, estive horas a fio em casas que têm gatos, cachorros e pássaros e não tive chiado no peito nem precisei usar inaladores. O meu pulmão está completamente limpo e consigo respirar profunda e plenamente pela primeira vez na vida. Uau! Dr. Hugh Lam, embora o senhor não chame o que ocorreu de cura nem se considere um agente de cura e provavelmente diria que o universo e a minha alma são os responsáveis, obrigada. E agradeço também a Joe Vitale por nos trazer o Dr. Hugh Lam e uma noite de magia curativa. Sou eternamente grata. Martha Snee. E aqui está mais um. Um irlandês encontra Aloha. Comecei há 10 anos o estudo de mim mesmo por intermédio do Ho'oponopono. Tomei conhecimento desse processo havaiano de resolução de problemas depois de estudar durante anos sistemas orientais de cura, artes marciais e o trabalho com a energia. Passei por um processo que poderia ser chamado de espremedor no que diz respeito à minha busca do que poderia ser interpretado como iluminação. E por ser irlandês, tenho sempre a atitude de preciso ver para crer. Como fui criado na zona sul de Boston, em um bairro irlandês da classe trabalhadora de pessoas duronas, onde o barulho de tiroteios e a sirene dos carros da polícia eram o canto dos pássaros das áreas pobres da cidade, as chances de descobrir interpretações metafísicas do universo não surgiram com muita frequência. Assim, diante da oportunidade de comparecer gratuitamente a uma palestra, aceitei avidamente a chance de conhecer essa interpretação havaiana da vida. Descobri uma coisa muito diferente. Muitos sistemas utilizam e deslocam a energia como peças que se movem em um tabuleiro de xadrez. O Ho'oponopono, contudo, me despertou para a maneira com a qual posso apagar os elementos negativos que se manifestam como situações problemáticas dentro de mim mesmo, removendo completamente as peças de xadrez. Fiquei no mínimo curioso. Muitos dos conceitos na ocasião passavam rápido pela minha cabeça, já que todas as ideias eram novas para mim. No entanto, no final da palestra, cheguei à conclusão de que iria dar uma chance às 2 ferramentas gratuitas que estavam sendo oferecidas e comecei a utilizá-las o máximo possível durante o dia e também enquanto fazia massagem nos meus pacientes para ver se obtinha algum resultado, seguindo a minha necessidade de ver para crer. Pratiquei Tuiná no passado, uma forma de massagem medicinal chinesa, e com o tempo o meu ponto de vista começou a mudar no que dizia respeito ao meu entendimento dos tratamentos. Antes de começar a usar as ferramentas, eu tinha um entendimento rígido a respeito do que estava errado em uma pessoa, baseado nas tradições orientais de energia e dos meridianos. Entretanto, à medida que comecei a usar as ferramentas, reparei que a minha interpretação de como e do porquê haviam mudado e não correspondia à do meu treinamento anterior, pois comecei a tratar áreas que não tinham nenhuma relação com os problemas que os meus clientes relatavam. À medida que fui fazendo isso, os clientes passaram a descrever resultados quase instantâneos para vários problemas. É desnecessário dizer que comecei a lutar com a minha maneira de ver as coisas e passei a presenciar o desenvolvimento de uma visão mais ampla dessa forma da arte havaiana. Na primavera seguinte, participei de um treinamento completo e comecei verdadeiramente a aplicar os métodos e as práticas. Certo dia, recebi um telefonema de uma antiga cliente minha, psicóloga, que chamarei de J. Ela me pediu que atendesse uma paciente dela, com quem estava muito preocupada. Chamarei a paciente de F, pois esta tinha um diagnóstico clínico de distúrbio bipolar, tentara várias vezes o suicídio e fora internada algumas vezes em um hospital psiquiátrico para sua própria segurança. Perguntei a J: algum dia fiz mal a você? Ela riu e disse: eu sei que você pode ajudá-la. Você tem que fazer isso. Se não fizer, ela não vai conseguir. Concordei então em fazer o que ela estava me pedindo. No final do telefonema, J também disse que F fora certa vez atacada por um massoterapeuta. Perguntei aos meus botões: o que vou fazer para ajudar essa mulher? Quando voltei para casa nessa noite, fiquei sentado durante algum tempo e me perguntei o que eu poderia fazer. Como eu poderia efetuar uma mudança nesse nível? Depois de alguma introspecção,
repetição, a palavra Ho'oponopono começou a se repetir na minha cabeça como um disco rachado. Comecei então a usar as ferramentas como nunca o fizera antes. Apliquei um enorme esforço antes, durante e depois de cada sessão, sem jamais contar a F qualquer coisa sobre o meu segredo. Durante os nossos encontros, a sala de tratamento ficava repleta de humor e o ar encerrava uma sensação de paz abundante enquanto eu fazia a limpeza. Resumindo a história, F passou por uma completa reviravolta e hoje é uma mulher produtiva, capaz de lidar com a vida da maneira como esta se apresenta. F é uma prova concreta de que, se assumirmos 100% de responsabilidade, as situações podem efetivamente mudar. A minha atividade profissional de massoterapia também mudou e avançou, e raramente agora tenho contato físico com os clientes. Estou atualmente viajando pela vida, deparando com quebra-molas de vez em quando, assombrado com o lugar onde a limpeza irá me conduzir. Foi simples? Não, mas realmente dou valor a todas as situações que surgiram e me fizeram compreender quem eu sou. Depois de atuar durante muitos anos como voluntário para uma fundação, o meu ponto de vista é simples. Empecilhos sempre surgirão de uma maneira ou de outra, sejam eles problemas em família, o estresse, opiniões ou a guerra, e no início era difícil aceitar esse fato. Agora, em vez de perguntar por que eu, o que induz uma resposta de culpa, eu digo, eu sou responsável, sem culpa, e simplesmente entrego os pontos utilizando as ferramentas e deixo que Deus assuma o controle. É uma tarefa extremamente árdua. Eu disse árdua, mas tenho fé de que as coisas estão ficando mais suaves e que simplesmente não conseguimos entender a sua totalidade, porque numerosas realidades coexistem no mesmo intervalo de tempo que o nosso. Não devemos desperdiçar tempo com o como, o porquê ou o quando, e sim apenas com a ação. Ao fazer isso, deixamos de ser um obstáculo no nosso próprio caminho. Assim que damos um passo, por menor que seja, para fora de nós mesmos para culpar, reagir, lastimar, reclamar e assim por diante, perdemos de vista o assunto em questão, ou seja, a nossa chance de abandonar o problema que está dentro de nós. Quando fazemos acusações, ficamos desconectados, como quando não pagamos a conta de televisão a cabo. Pimba, não temos HBO. A escolha que temos não é ser hipócritas ou ficar deprimidos, mas simplesmente seguir adiante sem fazer julgamentos contrários ao dom mais precioso, o eu. Se cometo um deslize na limpeza, eu me levanto, sacudo a poeira e recomeço. Mais uma oportunidade de ver para crer. Obrigado. Brian On Collins.